Uma boa noite, que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa de uma maneira muito especial encher os nossos corações. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, é no Teu santo nome que nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Senhor, nós pedimos ao Teu Santo Espírito Santo que Ele conduza esse tempo da Tua palavra, que seja Ele o Teu falar a cada um de nós aqui. Abra os nossos olhos com o colírio da Tua palavra, Senhor. Toca no mais profundo do nosso coração. Senhor, nós dependemos unicamente que o Senhor faça a Tua obra em nós, mais uma vez neste lugar. Nós te entregamos esse tempo da Tua palavra, no nome do Teu Filho Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre o avivamento nos dias de Neemias, mas é claro que este é um assunto que envolve vários capítulos. Para nós entendermos o livro de Neemias, é importante nós sabermos o que de fato aconteceu na história. O que eu tenho procurado encorajar os irmãos é que estas histórias bíblicas, elas carecem de uma revelação mais profunda na palavra, porque corremos o risco de conhecer a história e não ouvir Deus na história. Você lê um livro e não saber o que Deus fala nesse livro, qual é a voz de Deus nesse livro. Cada capítulo da Bíblia traz para nós o falar de Deus, o falar claro, o falar objetivo. Então nós estamos estudando aqui o livro de Neemias, mas é claro, construindo toda a realidade contextual que compõe essa história. Se você gosta de minúcias, de detalhes, de enriquecer a história, você precisa voltar lá para o tempo do rei Ezequias, quando ele recebeu aqueles emissários da Babilônia e mostrou todos os tesouros sagrados. E depois o profeta Isaías entra até o rei Ezequias, e profere uma profecia. É a partir daí que nós começamos a construir toda a narrativa, todos os capítulos, da onde nós extraímos as aplicações para entender, por essa história, a nossa realidade espiritual hoje. Então, depois de Ezequias, você tem a história de Manassés, e Manassés, ele foi o pior rei de Judá. Ele profanou toda a cidade de Jerusalém. Lá no templo, ele corrompeu todo o templo sagrado, de todo tipo de perversidade, e ele importou da Assíria todas as abominações. Segundo os estudiosos, ele construiu túneis que interligavam uns aos outros, e dentro desses túneis se praticava todo tipo de orgia sexual. Ele era tão depravado, tão terrível, que ele sacrificou o próprio filho em uma adoração a Moloque, e ele incentivava o sacrifício de crianças. Então, quando você estuda a história de Manassés, você tem a ideia do tipo de corrupção que estava em Judá, onde estava a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o lugar santíssimo, onde estava a arca. E depois você tem o filho dele, Aminon, que não foi diferente do seu pai. Porém, nós sabemos que em uma conspiração, Aminon é morto, e aquele mesmo grupo que o matou preservou uma criança de 8 anos, Josias.
E aí tem um princípio de uma restauração. O rei Josias foi um rei muito especial, porém ele não conseguiu trazer o povo de volta a Deus e nem restaurar o culto a Deus. Seu filho e seus netos prosseguiram no mesmo caminho de Manassés. Porém, nesse tempo, aí entra mais um outro capítulo, que são os 40 anos do ministério do profeta Jeremias. Porque aparentemente estava acontecendo um avivamento em Judá, mas era um avivamento de aparência, não um avivamento verdadeiro. Toda a história do livro de Jeremias compreende parte desse contexto e outros capítulos seguintes. E ao final do livro de Jeremias, nós temos a cidade de Jerusalém sendo tomada pela Babilônia. Durante 3 levas, a cidade foi destruída, o templo foi queimado, suas portas queimadas, destruídas. Todos os utensílios sagrados que estavam no templo em Jerusalém foi levado para a Babilônia e depositado no templo do deus Marduk, que era o deus da Babilônia. E aqui nós vamos para mais um capítulo, que é a história de Daniel e seus 3 amigos, um pequeno remanescente, e outros, como o profeta Ezequiel. Ao final dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, Deus levanta um pequeno remanescente, que compõe a história do livro de Esdras. E esse livro, ele tem 2 partes. A primeira parte é a reconstrução do templo, que começa pelo altar. E depois a restauração da vida devocional. Porém, isso não é tudo. Porque 13 anos depois que Esdras chega em Jerusalém, 13 anos depois, que é a segunda parte do livro, aí nós temos a história do Neemias. O trabalho de Neemias foi a restauração dos muros. E aqui, ao final do livro de Neemias, nós temos a história do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, ele tem 7 sentenças. Nós vamos, se for possível, pelo menos mencionar essas sentenças. Então, cada uma dessas partes ou desses capítulos que compõem toda essa história, é o que nós precisamos examinar nos nossos dias. Por que essa história que nós estamos aqui ouvindo é tão importante hoje? Porque é dessa história que nasce um remanescente que recebeu o Senhor Jesus, a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Havia um remanescente que esperava pelo Messias. E quando nós saímos da história e vamos para a revelação da história, qual é a revelação, qual é a aplicação espiritual da história? Nós vemos que é justamente o que está acontecendo hoje. Deus está restaurando a sua casa. Deus está restaurando o seu testemunho no meio do seu povo. É isso que nós precisamos ver. Por isso eu chamo a atenção de todos vocês. Deus está restaurando o seu testemunho no meio do seu povo. É isso que nós precisamos. E aqui